Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mesa redonda do IBDT, do nosso Instituto Baiano de Direito do Trabalho. Lembrando sempre que agradecer a todos aí que nos estarem acompanhando, pedir a vocês que continuem nos acompanhando nas redes sociais, seguindo o IBD Trabalho aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter. Acompanhe as nossas reuniões, são sempre reuniões de muita qualidade. Espero que todos estejam nos ouvindo. Coloquem aí no nosso chat eventuais manifestações, dúvidas, críticas, sugestões. A gente está aqui para isso. E hoje nós vamos conversar sobre as audiências e as sessões virtuais e os seus desafios. Nós estamos aí em um momento histórico bastante delicado e, para isso, para falar sobre este assunto, nós vamos contar aqui com a participação de dois ilustres amigos e colegas. Doutor Adriano Bezerra Costa, que é o juiz titular da primeira vara do trabalho de Salvador, aqui do TRT da 5ª Região. Doutor Marcos Oliveira, advogado, grandes companheiros aqui da Justiça do Trabalho. Lembrando a todos que essa nossa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, depois de um grande esforço que a gente fez para conseguir fazer isso. Então, agradecemos sempre a iniciativa dos colegas que assim o fizeram. Quem tiver pergunta, no final, aí manda através do nosso bate-papo. A ideia é sempre que essa seja uma arena de ideias, uma arena de conversa, um ambiente em que a gente possa tratar de determinados assuntos da melhor forma possível. A recomendação de afastamento social decorrente da pandemia do Covid-19, sem dúvida, nos tem empurrado, nos tem compelido no sentido da virtualização dos atos da vida. As compras, reuniões, serviços, lazer, tudo que até poucos dias era apenas uma conveniência ser tratado à distância e usando a internet como uma opção, se tornou uma preferência e, por que não dizer, uma verdadeira obrigação. Esse estado das coisas também impactou na dinâmica processual, de forma como o Poder Judiciário tem mantido a prestação desse serviço tão relevante qual seja a própria Justiça. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 313 em março de 2020, suspendendo os prazos e atos presenciais e tornando preferenciais os atos praticados remotamente até o dia 30 de abril, mas aquilo que parecia ser só um soluço de apenas alguns dias está se mostrando como um pouco mais resiliente. Então, o próprio CNJ editou o ato 314, determinando a retomada dos prazos a partir do dia 4, mas facultando a realização dos atos processuais, ou melhor dizendo, determinando a realização dos atos processuais, mas determinando que fossem feitos por meio de mecanismos eletrônicos, por meio de mecanismos virtuais. Sem sombra de dúvidas, essa situação gera uma dificuldade prática ou uma necessidade de reflexão, e não é por outra razão que nós contamos aqui com a participação dos nossos grandes colegas para a gente entender um pouquinho os nossos dramas dessa situação na perspectiva do próprio Poder Judiciário e na perspectiva da advocacia. Então, Adriano, como é que estamos aí no gabinete? Como é que estamos aí viabilizando a prestação jurisdicional? Como é que você está enxergando isso? Obrigado mais uma vez. Boa tarde, Técio. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a toda essa seleta plateia que nos acompanha. É uma honra estar aqui
em sede de Instituto Baiano de Direito do Trabalho. Foi com muita alegria que eu recebi o convite do amigo, doutor Tércio Souza, e, com certeza, o convite foi feito mais pela amizade do que por qualquer capacidade científica ou técnica. E essa responsabilidade me aumentou quando eu soube ontem que também estaria conosco o doutor Marcos Oliveira. Então, eu estando frente a frente com dois paradigmas da advocacia trabalhista baiana, a minha responsabilidade se revela realmente avassaladora. Não tem isso, não. Tem isso, verdade. Não. E o interessante é que o convite foi feito anteontem, na quarta-feira, e ontem surgiram duas novidades. Um ato do Tribunal Superior do Trabalho e um ofício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu acho que, para começar essa nossa conversa, serei breve, mesmo que acho depois interessante fazer um debate, temos que nos analisar por esses dois parâmetros. A norma do TST em consonância com a norma anterior do Conselho Nacional de Justiça e esse ofício de ontem da lavra de Sua Excelência, o presidente do Conselho Federal da OAB. E antes de adentrar exatamente na questão da audiência presencial, que acho que essa realmente causará muitas polêmicas, eu procurarei ingressar por um tema mais leve, pontuando algumas questões que eu acho interessantíssimas nesse ato do TST. Inicio me referindo à faculdade que foi lá posta de, em apertada síntese, supressão da dita audiência inaugural. Permite esse ato que o juiz, se assim entender, no sentido de ser melhor para a causa, para o trâmite do processo, ele poderá notificar o reclamado, não para comparecer à audiência, mas para apresentar a sua resposta no prazo que o juiz fixará, aos moldes do que já ocorre no processo civil, artigo 305 do CPC. Então, esta inovação, eu, particularmente, já defendia há algum tempo, mesmo antes da pandemia. A pandemia é um caso extraordinário que já justifica, mas eu vou além, mesmo independente dela, eu acho correto, até para a preservação das senhoras advogadas e senhores advogados. Eu tenho amigos que trabalham no interior, em Itabuna, por exemplo, e às vezes tem que ir a Porto Seguro fazer uma audiência inaugural, o Eunápolis fazer uma audiência inaugural, percorre quase 400 quilômetros para sentar à mesa. A outra parte fala, não tem acordo, ela se levanta, pega o carro e volta a 400 quilômetros. Então, eu já não via muito senso jurídico, muita razoabilidade nessa audiência. E agora, com a pandemia, mais ainda. Mas, conversando com alguns advogados e algumas advogadas, eu ouvia algumas críticas a essa ideia que eu já defendia há alguns meses. Os senhores me acompanham nas redes sociais sabem disso, que eu já defendo isso já há umas 3 ou 4 semanas, desde o início deste caos que se instalou no nosso país. Algumas pessoas falavam, mas isso vai quebrar o princípio da oralidade. E a eles eu respondia, mas essa oralidade nós já, aspas, flexibilizamos há muito tempo, quando deixamos de fazer a defesa oral, como seria na redação originária da CLT, quando deixamos de fazer razões finais orais, como era na redação originária da CLT, e o juiz também deixou de proferir as suas sentenças, como deveria fazê-lo, como era a intenção do legislador originário. Então, tudo nós temos que adaptar à realidade. E nesse estado extraordinário que vivemos, eu acho que nós temos que ser inventivos, temos que ser criativos para acharmos soluções que façam com que o processo possa tramitar. Especialmente, obviamente, juízes, servidores, mas também advogados, porque sabemos que o advogado, como regra, ele vai receber os honorários ao final da causa. Então, não podemos ficar nesse estado de pandemia em estado de letargia. Nós temos que agir, nós temos que, conjuntamente, todos os atores da cena processual, advogados, juízes, servidores, procuradores e embargadores, temos que achar meios de fazer com que o processo tenha o seu rumo. Então, esse é o primeiro
observação. E a segunda observação que me faziam era que, na audiência, muitas vezes chega-se a um acordo. Mas não nos esqueçamos que a CLT é de 42. Naquela época, era dificílimo das pessoas se encontrarem. Não havia telefone, não era todo mundo que tinha telefone, não havia internet, não havia e-mail, não havia esses aplicativos de mensagem. Hoje a realidade é outra. E nós temos que proceder a uma interpretação histórica, também histórica da norma legal. Se naquela época, em 42, era indispensável a presença das partes para uma composição, precisavam se ver para compor, hoje não há mais necessidade. Hoje o doutor Técio faz uma audiência e vê um advogado da parte contrária do Rio Grande do Sul e deixa, ao final da audiência, um cartão com ele, faz uma proposta de acordo por e-mail e o acordo é celebrado. Então, eu acho que essa iniciativa do TST, no sentido de facultar, não impôs, mas facultou a supressão da audiência inaugural, eu vejo com muitos bons olhos. Eu já defendia essa tese e agora, mais do que nunca, quando nós vemos que essa pandemia não é uma gripe qualquer, é um problema muito sério, que cria um caos social e repercute na vida jurídica, inclusive sob o aspecto processual. Então, inicialmente, este é um bom dado. Está no artigo 6º do ato do Tribunal Superior do Trabalho. Mas alguns advogados, ou muitos deles, podem estar preocupados. Mas como é que eu vou receber a notificação? Como eu vou preparar uma resposta sem ter acesso aos documentos, sem ter acesso aos prepostos do reclamado, que poderão me fazer uma síntese, um resumo da vida funcional daquele reclamante, para que eu possa preparar a minha resposta? O TST pensou nisso antecipadamente. E já no artigo 5º, ele previu, neste ato último, que se o advogado entender que não possui condições técnicas, por problemas de internet, por exemplo, ou fáticas com relação a documentos, por exemplo, ele pode requerer a suspensão do prazo para apresentação de resposta. E se ele formular esse pedido, obviamente de uma forma fundamentada, determina o ato que o juiz acolha esta pretensão. Apesar desse artigo 5º não fazer referência ao prazo em que isso deve ser feito, obviamente, todos nós, como operadores do direito, sabemos que um prazo só pode ser devolvido se você requer a devolução no seu curso. Você não pode deixar expirar o prazo para depois pedir a devolução dele. E, além do mais, o ato do Conselho Nacional de Justiça, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, tem uma regra semelhante e diz exatamente isso, que o prazo será devolvido se e somente se, por incapacidade fática ou técnica, o advogado requerer esta devolução no curso ainda deste prazo. Uma coisa interessante, que o ato do CNJ, a resolução 314, ela é taxativa em relação a prazos. Os prazos serão retomados agora, em maio, vedado o escalonamento. Eu também tenho conversado com advogados e advogadas mais próximos e todos estavam preocupados com essa questão do escalonamento. Só que esse escalonamento, com a devida vênia, deveria ter sido solicitado ao início desse problema, quando é ditado o primeiro ato, e isto não ocorreu. O que ocorreu, então? Juízes e servidores trabalhando bastante, muito, e publicando despachos e decisões. Então, já publicadas, não há mais como escalonar. Então, infelizmente, isto ocorre, o CNJ incorporou esta realidade e ditou na sua resolução que os prazos serão retomados sem que haja um escalonamento. Sobre, especialmente, o ofício expedido por Sua Excelência, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, basicamente, Sua Excelência toca em 3 pontos. Primeiro deles, que haja uma consulta às seções estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil antes de o tribunal deliberar qualquer medida relativa a essas audiências, que trataremos já delas, presenciais. Esse ofício, no particular, não nos atinge, porque o TRT5 já teve esta reunião, da qual participaram presidência,
Corregedoria, AMATRA, ABAT e OAB. Então, este problema, que pode estar ocorrendo em outras regiões, não atinge a nossa quinta região, porque essa reunião já houve. O segundo elemento é a plataforma a ser utilizada. E aqui me permito divergir um pouco de Sua Excelência, que lá, neste ofício, pede, salvo melhor juízo, que haja uma uniformização para que seja adotada apenas a plataforma indicada pelo CNJ. Acontece, não sei se os colegas já tiveram oportunidade de acessar esta plataforma, na minha opinião, é uma plataforma precária e de difícil utilização. Muito mais complicada do que a plataforma hoje disponibilizada do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região. Então, eu acho que esta questão da plataforma tem que ser melhor pensada por todos esses atores dessa cena processual para evitar prejuízos, especificamente para as partes e seus advogados. Porque eu já tive a oportunidade de lidar com ambas as plataformas, a daqui do TRT5 e essa outra do CNJ, e, na minha concepção, de todas as pessoas que me acompanhavam nesse teste, realmente a nossa plataforma é muito melhor. Então, se for acolhido o pleito da OAB Nacional, no sentido de ser utilizada a plataforma indicada pelo CNJ, eu acho que teremos sérios problemas na tramitação dos processos e na realização dessas audiências. E, por fim, no que toca ao ofício da OAB, o terceiro item dizia respeito a que os advogados fossem consultados em cada feito se desejariam ou não realizar as audiências telepresenciais. Eu peço novamente, venha a Sua Excelência, o presidente da Ordem, para dizer que, salvo o melhor juízo equivocado da Tavênia, esta disciplina já consta não só da resolução do CNJ, mas também do ato do Tribunal Superior do Trabalho e da resolução do CNJ. Lá está dito, com todas as letras, que só ocorrerá a audiência se e somente se os advogados aquecerem com a sua realização. Tanto assim que lá, em outras palavras, se diz: não haverá, a princípio, em tese, combinação de qualquer sanção. Não haverá arquivamento, não haverá revelia, nem haverá confissão, justamente em razão de toda essa problemática que envolve o uso da tecnologia, especialmente por partes e testemunhas. Então, neste patamar, eu não vejo grandes problemas. Indo para o aspecto prático, diretamente, o que é que eu penso sobre essas audiências virtuais? Aliás, doutor Tércio, me permita, eu tinha um certo receio de tocar neste assunto que eu vou falar agora, mas depois que eu li o ofício da OAB, eu me tranquilizei. Porque é neste ofício que o presidente da Ordem diz que a audiência telepresencial é um risco em razão da possibilidade de, expressão dele, contaminação do meio de prova oral. Então, se a OAB já suscitou este tema, eu me permito aqui também adentrar neste assunto. Realmente, na audiência telepresencial, a testemunha, assim como a parte, nenhuma delas estará no campo visual pleno do julgador. E nós sabemos que a pessoa fala não só pelas palavras, mas também pelos olhos, pelos gestos, pelo corpo. Então, acho de fundamental importância, acharia que a parte estivesse presente. Não pode estar. Já que não está, eu acho que devemos nos valer imperiosamente dos artigos 190 e 191 do CPC, Código de Processo Civil, para que as partes façam entre si um acertamento processual, para que possamos ir para as audiências sabendo exatamente o que irá acontecer. Pois não tenham dúvidas, senhoras e senhores, que em muitos desses processos, a internet de uma testemunha vai, aspas, cair no meio do interrogatório. E nós precisamos decidir
Isto ocorrendo, o interrogatório será tido como concluído ou designaremos outra audiência, se a testemunha não conseguir recuperar a internet, para continuar este interrogatório. Aí o vício, ou o risco de vício, já aumenta exponencialmente, pois, além de estar fora do campo visual, entre uma audiência e outra, terá ele depoente contato com a parte que a indicou para depor em juízo. E, da mesma forma, a parte pode não ter acesso à internet, o advogado também pode ter o seu acesso prejudicado. E como nós falamos aqui na conversa preliminar, eu acho que esse é um momento de bom senso. Este é um momento de, antes de mais nada, todos nós, advogados, juízes, procuradores, embargadores, sentarmos e decidirmos o que é melhor, não para cada um, mas para a justiça em si mesmo considerada, para o nosso destinatário final, que é jurisdicionado. Então, o que é bom? É não aplicar combinação nenhuma e ir adiando indefinidamente essa audiência? Ou será que é melhor já ajustar algum tipo de combinação para a hipótese de parte ou testemunha não comparecer em juízo? Eu acho que isso não deveria ser ditado pelo julgador. Isso deveria ser feito através de um acerto processual entre as partes. Aí alguém vai dizer, Adriano, o TST já disse que isso não se aplica no processo do trabalho. E eu respondo com o coração aberto. Nós estamos num momento excepcional. E no momento excepcional, não queiram, senhoras e senhores, buscar soluções normais. Roupas velhas bem não agasalham problemas novos. Então, já que o problema surgiu, o problema é grave, nós nunca na justiça passamos por nada parecido, eu acho que nós temos que estar preparados para a criatividade. Nós temos que estar preparados para abrir mão de dogmas que até então, para nós, eram sagrados. Eu acho que nós devemos buscar, nesse momento, antes de mais nada, a efetividade da justiça, o desenvolver rápido do interprocessual. Devemos encontrar fórmulas, de preferência, volto a repetir, em consenso, com todos os sujeitos da causa, juiz e partes, obviamente com a participação dos senhores advogados, senhoras advogadas, mas temos que encontrar uma saída para isso. Nós não podemos ficar aguardando que as coisas simplesmente ocorram. E se existir alguma norma que, por acaso, proíba determinada atuação, nós temos como, inclusive nos valendo de princípios, quantas e quantas vezes não julgamos processos, nos valendo de princípios para defender aquilo que achamos justo. Então, nesse momento também de interprocessual, devemos nos valer de princípios para que, ao final, a sociedade, que é o nosso destinatário final, saia satisfeita, que o processo não se eternize, que não tenhamos que ficar 2, 3 ou 4 meses aguardando por uma audiência. Então, finalizando, que é só uma introdução, eu deixo claro duas coisas. Primeiro, a audiência telepresencial, somente com a concordância do advogado de ambas as partes. De minha parte, acho indispensável um acerto processual para, se não eliminarmos, mas diminuirmos bastante a possibilidade de incidentes no curso da audiência, pois isto, com certeza, culminará em arguições futuras de nulidade. Aliás, me permita só mais uma frase. Sobre nulidade, algumas advogadas e alguns advogados me falaram sobre essa questão de suspensão da audiência inaugural, supressão dela. E alguns preocupados dizendo, olha, quem recorrer para o tribunal anula. E eu respondi calmamente, não anula. Pelo menos no meu entender, não anula. Porque, ao que eu saiba, ainda não foi, aspas, revogado o princípio da transcendência, do qual deriva aquele brocado, paz, nullitas sans grife. Não há nulidade sem prejuízo que a ancore. Então, senhoras e senhores, qual é a nulidade que há se o reclamado, em tese, pela norma legal, teria 5 dias pelo interstício para prestar sua resposta e o juiz vai deferir 15? Não há nulidade. Então, se não há nulidade, não há prejuízo. E, para finalizar realmente de vez essa introdução, o TST não só suprimiu a audiência inaugural, foi além. E eu o aplaudo por isso. Disse ele, se não houver necessidade de produção de meio de prova oral, sequer haverá audiência de instrução.
As partes serão notificadas para informarem se desejam produzir provas de audiência, óbvio, garantido o devido processo legal, garantido os direitos de defesa. E se ambos declararem que não tem meio de provas a produzir, o juiz as notificará às partes para que apresentem memoriais e ações finais e, em seguida, julgará o processo. Se declarar que tem meio de prova a produzir, nós vamos prestar audiência telepresencial, sobre a qual conversaremos daqui a pouco, se Deus quiser. Doutor Técio, eu devolvo a Vossa Excelência a palavra, que eu estou aqui querendo ouvir muito as lições do mestre Marcos Oliveira. Por favor. Muito obrigado, Adriano, sempre. Doutor Marcos, nos conte aí como é que estamos aí na advocacia em relação a essas dificuldades práticas, nós que somos advogados, nós que vivenciamos aí a questão processual, extraprocessual. O que é que você tem enxergado aí, meu amigo? Meu amigo, primeiro eu queria agradecer o convite que me foi feito, né? Agradecer a amizade de vocês dois. Vocês são pessoas que eu admiro bastante, né? Professor Técio, mestre, e um nome a ser sempre citado em direito do trabalho. Adriano, que é um juiz de carreira, muito conhecido, que mostrou aí para que veio, né? Com a fala dele aí, todo mundo viu como ele é bom, como ele tem bagagem de cultura jurídica. Eu fico até envergonhado de vir aqui dizer alguma coisa, viu? Mas a minha preocupação primordial, e eu vou falar isso sem nenhuma vergonha, é com a situação atual da advocacia, né? Nós estamos... Advogado não tem salário, todo mundo sabe disso, né? E nós estamos aí com a suspensão dos processos com uma grandíssima dificuldade, né? Na dificuldade de todas as formas, né? Eu, por exemplo, tenho tocado os meus processos aqui como se não tivesse suspenso, porque as publicações estão aí, estão acontecendo, né? E eu estou fazendo para não acumular. Então, em relação à resolução que veio do CNJ, que o doutor Adriano citou, ela, em relação aos prazos, ela, para mim, pouco importa. Mas eu acho que, quando voltarem, eles deveriam ser realmente escalonados, né? Deveria haver uma forma de escalonar esses prazos, talvez separando por recurso ou por manifestação, o que quer que seja, aumentando esses prazos, dobrando, triplicando, se for o caso, mesmo que isso, infelizmente, atrase os processos, né? A nossa conversa de hoje, ela tem um centro muito grande nessa questão da audiência, né? E essa, de fato, é uma preocupação enorme, enorme. Normalmente, a audiência de instrução. Mas, antes de falar disso, eu queria falar... Eu conversei com o Adriano, eu não sei se ele lembra, mas há mais de ano atrás, sobre essa questão das audiências de conciliação e de instrução praticamente obrigatórias na Justiça do Trabalho. Eu não sei se você se recorda dessa nossa conversa. E eu tinha dito a você que não via necessidade alguma, nos processos em que a matéria fosse exclusivamente de direito, que houvesse qualquer audiência, seja lá qual fosse. E nós poderíamos utilizar o sistema do novo CPC, né? Isso, acho que, se eu não me engano, foi logo depois do CPC, para que o juiz decida efetivamente ali, dê um despacho saneador e até questione as partes, como agora foi sugerido, né? Se as partes tinham ou não prova a produzir, né? E se tivessem prova, eu ainda ia mais além da sua fala, que especificassem que provas pretendia produzir, né? E sobre que fatos também seria importante, até para a gente poder evitar fatos outros que não digam respeito à instrução e que atrapalhariam muito, já atrapalham presencialmente, imagine quanto não atrapalhariam telepresencialmente, né? Então, essa minha preocupação é grande. Se nós fizermos isso, eu acredito que, pelo menos, eu estou dando um chute aqui, mas 30% dos processos já seriam resolvidos independentemente da audiência, né? Isso seria importantíssimo, né? E pode ser feito sem efetivamente nenhum tipo de problema. Também não há nulidade, também não há prejuízo, ao contrário, né? Dá celeridade ao processo e não prejudica a ninguém. Se um advogado, né, se manifestar dizendo que pretende produzir a prova e efetivamente não for uma prova razoável que se tem que produzir, se ele está buscando ali atrasar o processo, o juiz também tem o poder, pelo CPC, de indeferir
esse pedido, justificadamente, obviamente, né? E fazendo isso, ótimo. Não tem nulidade também, porque não há prejuízo, para mim é claríssimo. Né? Outra questão diz respeito à inversão do ônus da prova, que também pode ser usado no CPC. O juiz já declara no seu primeiro despacho que pretende inverter o ônus da prova pela produção dinâmica das provas moderna e tão gostosa, vamos dizer, que a gente tem agora. O juiz aí definiria de quem seria aquele ônus, isso ficaria claríssimo, né? E a audiência poderia ou não ser evitada. Mas, na hipótese dela acontecer, essa minha preocupação é grande. É a preocupação da OAB, estava lendo aqui enquanto você falava, eu procurava ali suas interpretações do ofício mandado pela OAB, para o TOEFL, né? E vi aqui preocupações, algumas pertinentes. A minha principal preocupação, essa é minha, é da contaminação mesmo, e a palavra contaminação não é bem empregada, mas da hipótese da testemunha ser influenciada, ou da parte ser influenciada naquele depoimento. Né? Nós estamos aqui agora conversando, e isso aqui, por exemplo, podia ser uma audiência. Né? Podia ser feita desse jeito que nós estamos fazendo agora. E ninguém impediria que alguém estivesse aqui na minha frente ou aqui do meu lado. Eu mesmo já olhei para o lado algumas vezes aqui para pescar, né? Ou para ser instruído, ou o que quer que seja. Então, minha preocupação primordial hoje, que talvez essa pandemia tenha trazido para o país, não só para a justiça, mas para todos, é uma necessidade imperiosa de haver boa-fé em qualquer ato que se pratique na vida. Na vida. Atos processuais, isso é quase uma obsessão da norma legal. É uma obsessão no Código Civil, é uma obsessão no Código de Processo Civil, se fala de boa-fé quase o tempo inteiro. Né? E se estabeleceu também esse negócio jurídico processual, e o negócio jurídico processual nada mais é do que um negócio de boa-fé. E ninguém me diga que isso não existia ou não pode ser aplicado, porque nós já fazemos isso na prática há muitos anos no seu trabalho. Né? Nós combinamos com o jogador, vamos falar sobre esse tema, vamos perguntar testemunha sobre isso, ou o jogador me pergunta, doutor Adriano já me perguntou muitas vezes, é para provar o quê? E eu digo a ele o que é que eu pretendo provar, e ele concorda, discorda, ou indefere, e por aí vai. Isso já vem sendo feito há muitos anos e de uma maneira muito comum para nós, né? De uma maneira boa, inclusive, positiva. Né? Então, eu não vejo por que não aplicar o negócio jurídico processual, mas há que haver, sendo repetitivo, boa-fé. Sempre boa-fé. E isso não é uma coisa fácil de conseguir, doutor Adriano, doutor Tércio. Né? Boa-fé da outra parte, né? Boa-fé de que aquela testemunha está lá sem influências externas. É muito difícil de conseguir. Então, eu realmente, Adriano postou no Facebook dele um comentário sobre a audiência, e eu fiz o comentário logo depois, talvez estabelecer um local em que a testemunha esteja protegida, se há alguma forma, aí os técnicos de informática podem nos ajudar, talvez 2 câmeras, uma filmagem diferente, um local disponibilizado pela justiça, um sistema que faça isso pelo celular, por exemplo. Eu estou aqui no celular fazendo isso. Né? Eu sei que há uma forma de abrir esse campo para que a gente possa ver, olhar no olho, vamos dizer assim, ou ver se aquela pessoa está sendo influenciada ou não, né? E penalizar com os instrumentos que o Código de Processo Civil dá. Né? Penalizar fortemente aqueles que agirem de má-fé. Fortemente. Isso porque a necessidade... Nós podemos falar que se há má-fé no momento de pandemia, é porque a sociedade não tem mais solução. Né? Nós não temos mais o que fazer. Então, eu acho que tem que haver essa intenção de todos para que nós possamos, na Justiça do Trabalho, depois eu posso falar até de outras áreas, estabelecer uma forma desses processos que necessitam de instrução andem. Né? Uma das formas que estão aqui, o doutor Adriano falou do sistema que foi disponibilizado, eu estou lendo aqui, doutor Adriano, chama Cisco Webex, e nós não ouvimos falar dele até então. Isso é um risco, né? Um grande risco. Então, isso me preocupa demais, e também, e aí eu ouso discordar, acho que o sistema tem que ser só um. Assim como tem que ser só um, todos os sistemas de acompanhamento processual. Né? Se elegeram PJE, que só se trabalha com PJE. Aqui, no escritório, a gente sofre muito, sofre cada vez mais,
com todos os sistemas que giram na justiça em cada estado. Eu não sei se sabem, mas devem saber, por óbvio, mas é porque é de outra área. Né? Nós temos aqui estados, né, que a notificação, as intimações não são feitas pelo Diário Oficial. A Justiça Federal, por exemplo, tem um sistema assim. E nós temos que ir diariamente buscar as intimações que estão lá. Né? No Juizado de Pequenas Causas, são mandados e-mails aqui para nós que não há segurança jurídica alguma de que eu efetivamente tenha visto aquilo. Né? E depois de 10 dias, se eu não tiver visto, se eu tiver doente, se eu tiver com qualquer problema e só eu tenho um e-mail, aquilo passou e o prazo acabou e eu prejudiquei o meu cliente, prejudiquei o jurisdicionado, que é o cliente da justiça. Né? E eu, mais uma vez, eu queria salientar isso, assim, eu não vou tomar muito tempo para a gente poder discutir com todo mundo, eu estou acompanhando aqui o tempo. Né? Nós temos que nos preocupar com o jurisdicionado, com o cliente primordial da justiça. Não só conosco, não só com a atuação dos advogados, não só com a atuação dos juízes, mas para dar efetividade ao processo sem abrir mão do direito de defesa, do contraditório e todos os outros. Por fim, vou falar dessa questão do microfone, doutor Adriano. O presidente da OAB fez um comentário, não, no ofício ele escreveu aqui, que é a possibilidade de desabilitar o microfone do advogado. É uma preocupação pertinente, mas, enfim, se desligar o microfone, eu vou ficar aqui gesticulando, né, em vida, pedindo a palavra pela ordem e falando, ou pegando meu celular e gravando aquilo, até efetivamente alguém me dá a palavra. Né? Porque advogado tem que falar obrigatoriamente de alguma coisa, pode até incomodar, pode até estar errado, pode até não funcionar, mas efetivamente acho dificílimo que alguém consiga cortar o nosso microfone e fazer com que a gente continue sem se manifestar. Né? E isso também é uma solução prática, é só impedir. Né? Eu vi Técio aí fazer com o botãozinho, recebi até uma mensagem de que ele cortou os demais microfones e eu efetivamente impedi que se faça isso, porque o aplicativo aqui avisa e possivelmente esse outro Cisco Webex também deve fazer. Né? Então, só para finalizar, Tercinho, minha fala, minha preocupação maior, até porque não poderia ser diferente, é com o devido processo legal, com o cerceamento de defesa, a impossibilidade de cerceamento de defesa e o acesso ao judiciário. Se nós tivermos isso de maneira clara e discutida, acho que se pode fazer isso com tranquilidade, né, os processos se virtualizarem e aproveitarmos isso para fazer para o futuro. Eu esqueci de um tema, a supressão da audiência de conciliação. Né? Eu acho mais do que importante. E digo mais uma vez, a boa-fé tem que ser usada. Nós esquecemos um pouco da boa-fé quando o juiz se depara com a procuração do advogado com poderes amplos para conciliar. Né? Se eu, advogado, tenho poderes para conciliar, não há razão para a parte comparecer a nenhuma audiência. Eu posso fazer a conciliação, estamos os três aqui, Técio por uma parte, eu por outra parte, doutor Adriano Juiz. Eu estou aqui, posso acessar meu computador, fazer uma conta, entender melhor do que qualquer um, né, o direito que eu estou a proteger. Né? E se fui nomeado por alguém para proteger aquele direito, significa que eu não vou abrir mão do direito do meu cliente de forma alguma, a não ser que o beneficie. Né? Então, não vejo necessidade zero de haver audiência de conciliação. Sei que você é apedrejado por isso, porque a conciliação hoje é quase obrigatória. Né? O CPC estabeleceu uma obrigatoriedade e estabeleceu até nulidade na inexistência de conciliação. Né? Mas a conciliação pode ser feita de diversas formas, inclusive por despacho. O juiz pode questionar as partes se elas têm interesse em conciliar, se tem interesse na audiência virtual, e se tem interesse em conciliar que faça uma proposta escrita, pode ser assim. Né? O processo é virtual, em alguns dias nós resolvemos isso. O processo virtual trouxe muitas vantagens, uma delas é essa, de não atrasar o peticionamento, o despacho, tudo isso. Eu estou vendo aqui os despachos saindo quase que imediatamente, estou muito feliz. Né? Eu acho que a diminuição de audiências vai trazer esse benefício também, a celeridade processual. Vi também, Técio, quero falar de mais uma coisa, esqueci. Vou lembrando e vou falando, você me perdoe, estou olhando o tempo. Uma coisa que me agradou demais também, as sessões virtuais no tribunal. Né? O TST já fazia isso, e eu não vi a razão para o TRT não fazer. Nós temos aqui uma pauta enorme. Chegamos ao tribunal às 8 da manhã, eu já almocei
denunciei no tribunal várias vezes e saí às 5 da tarde, sem saber que hora meu processo seria julgado. Então, como não há possibilidade de estabelecer um horário para isso, que eu possa chegar e fazer minha sustentação se for, né? Só quem for efetivamente sustentar é que vai ao tribunal, ou faz a sustentação aqui pelos sistemas telepresenciais. Não há necessidade alguma de nós perdermos o dia inteiro no tribunal esperando o julgamento. Eu acho isso completamente absurdo. E a maioria, às vezes, pede preferência apenas para dizer imediatamente qual é o resultado do julgamento. A gente pode estabelecer o resultado do julgamento imediatamente, assim que o voto sair, ou efetivamente se acompanhar a sessão pelo vídeo. Eu achei isso um avanço enorme e nós devíamos aproveitar o momento para avançarmos mais ainda e trazermos mais facilidades, que a pandemia nos está fazendo ser criativos, então vamos usar essa criatividade para o bem futuro. Tercinho, obrigado, amigo. De volta para você. Meus queridos, primeiro agradecer mais uma vez imensamente pela participação de vocês. Sem sombra de dúvidas, eu acho que este tema é um tema que merece muita reflexão, esses temas merecem muita reflexão. Eu tenho algumas ponderações, todavia, que eu acho que nós não podemos ignorar. Algumas questões. O processo virtual eletrônico, o PJE, o processo judicial eletrônico, ele foi implantado, ele começou nos idos de 2012. Então, nós já estamos aí mais próximo de uma década, 8 anos, ou seja, quase próximos de uma década na implementação do processo judicial eletrônico, e isso facilita, inclusive, a questão do hoje teletrabalho, que já é uma realidade, como foi bem abordado por vocês. Os mesmos CPC, desde 2015, ele já permite a prática de uma série de atos processuais por meio virtual. Seja a própria audiência de conciliação ou mediação, que tem previsão no 334, sejam atos que são designados prioritariamente como eletrônicos, como o próprio leilão e o 882 do CPC diz que efetivamente há uma prioridade para o leilão ser eletrônico, e também, no caso específico, em sendo uma faculdade para o advogado, no caso do parágrafo 4º do 915, que fala da sustentação oral por meio de videoconferência. Também aqui, mais uma vez, reafirmar a ponderação realizada pelo doutor Adriano, no sentido da possibilidade dos negócios jurídicos processuais, firmados entre as partes na forma do 191 e 190 do CPC. E também isso é uma realidade que, para fins do processo judicial eletrônico, é muito importante. Tem 2 dispositivos no CPC que também estão sendo utilizados neste momento para fins de uma definição de como é que se daria a audiência o depoimento pessoal ou a tomada do depoimento da testemunha por meio eletrônico, por meio de recurso tecnológico, e tanto o 385, parágrafo 3º, quanto o 453, parágrafo 1º do CPC, definem que é possível a prática desses atos por videoconferência. Mas percebam que, no particular, temos aqui uma questão de forma que eu acho que pode mudar imensamente a nossa perspectiva. É que, enquanto nós estamos a discutir na perspectiva legal da prática dos atos processuais por meio de videochamada, tínhamos em mente, desde então, a prática do ato em um prédio oficial do Poder Judiciário. Ou seja, as partes elas se dirigiriam ao prédio do Poder Judiciário, a dos órgãos do Poder Judiciário, para que fosse provido minimamente de uma solenidade, a solenidade do local, da forma, do conteúdo, para que aquele ato fosse praticado. E isso não está claro. Me preocupa muito, no particular, embora eu seja um entusiasta das medidas que estão sendo tomadas, eu, desde o princípio, tenho dito que nós precisamos fazer tudo aquilo que puder ser feito
E existem iniciativas muito interessantes e muito importantes, como, por exemplo, a possibilidade de se agendar por videoconferência ou por telefone o despacho com os ministros do TST, que eu acho que é uma prática que, no judiciário em geral, nós devemos adotar, seja a apresentação de memoriais, seja o despacho nos gabinetes. Eu acho que essa é uma prática que nós deveremos tratar como comum e que essa é uma novidade que veio para ficar. Mas me preocupa bastante os atos oficiais que têm sido proferidos no âmbito do TST, porque eu tendo a imaginar, a identificar uma pressão pelo TST no sentido de compelir o jurisdicionado no sentido do descumprimento da orientação de um isolamento social. Mas isso é feito de uma forma escamoteada. O que é que eu estou identificando? O ato 11 de 2020 do TST, que é do dia de ontem, do dia 23 de abril, esse ato ele impõe a vedação expressa da prática de ato presencial e diz ser facultado aos juízes a utilização do rito processual no 335, como o doutor Adriano falou, em relação à obtenção, à deflagração do prazo de defesa, inclusive sob pena de revelia. Todavia, como bem mencionado, foi definido que seria possível a suspensão se a parte informasse ao juízo competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição. Daí porque eu estou confirmando a minha compreensão, ratificando o que o doutor Adriano falou, que efetivamente parece que o pedido de suspensão desse prazo deve ser realizado no curso do prazo da prática do ato. Todavia, me chama a atenção em relação a algumas impropriedades. Primeiro, essa é uma suspensão automática ou essa é uma suspensão que o juízo poderá decidir de forma diversa? Porque se eu protocolo meu pedido de suspensão no segundo dia do prazo e o juízo demora 2, 3, 4, 5 dias para apreciar aquela demanda e indefere o meu pedido, está preclusa a minha oportunidade de deduzir defesa. Então, existem situações endoprocessuais que são muito relevantes. E a mim parece que existem questões extraprocessuais muito relevantes que não estão sendo levadas em consideração nesse momento. As empresas, as instituições estão fechadas ou com suas atividades reduzidas e, inclusive por determinação da própria Justiça do Trabalho, que tem deferido liminares sistematicamente para fechar atividades empresariais por conta do risco de contaminação, há uma inequívoca dificuldade das partes em obter meios, informações, documentos para o exercício pleno da sua defesa. De modo que eu estou um tanto quanto preocupado, num primeiro momento, na perspectiva extraprocessual, em relação a imaginarmos que resolveremos os nossos problemas atinentes à audiência de instrução ou os problemas inerentes ao próprio funcionamento do Poder Judiciário, compelindo o jurisdicionado, impelindo o jurisdicionado, impondo ao jurisdicionado um ônus que seja por demais oneroso em relação à nossa prática cotidiana. Se é verdade, e aí, no particular, eu concordo com o doutor Adriano, se é verdade que as partes podem chegar a um consenso no sentido de que não há prejuízo, não há necessidade de procedermos de um determinado sentido, há uma dificuldade prática neste momento em que muitos de nós estão em sistema de home office, empresas estão com as suas atividades em sistema de home office e que não houve um prévio preparo, não houve uma prévia adaptação dos negócios, da formalidade, da burocracia, seja de empresas ou seja de empregados, no sentido de nos prepararmos para essa digitalização.
Vejam, se hoje nós já estamos, se o PJE é de 2012 estamos hoje na situação que estamos, imagine se em 2012 nós começássemos a impor já ali assoldadamente, aceleradamente, uma série de ônus. Foi necessário todo um período de adaptação essa que inevitavelmente, inequivocamente, vai ter que ser levada em consideração pelas partes e pelo Poder Judiciário. Além do mais, há uma preocupação também, que a própria resolução 314 do CNJ, ela exonera o advogado da responsabilidade de providenciar o comparecimento da parte e da testemunha a qualquer localidade que não seja o prédio oficial. Então, a pergunta que tem remanescido é, olha, nós estamos, esse ato processual, essa audiência vai ser praticada onde? Vai ser no escritório do advogado? Mas o advogado não tem o ônus, a obrigação de levar a testemunha, a parte, para o seu escritório. Vai ser na casa da testemunha, vai ser na casa da parte, vai ser no prédio do Poder Judiciário, vai ser na sede da Justiça. Então, há ainda uma série de questões que me parecem serem relevantes para a gente identificar neste momento, mormente porque estamos a discutir hoje de que estamos diante de um novo normal. Se há um mês atrás, há 2 meses atrás, era normal tratarmos em uma determinada perspectiva, hoje estamos em uma perspectiva de um novo normal. Mas nesse novo normal, nós vamos precisar de algum tempo para nos adaptar. Eu acho que, reafirmo, devemos fazer tudo o que for possível fazer, mas apenas o que for possível. Eu acho que o juízo está mais do que na hora de repensarmos a questão relacionada aos ônus do comparecimento das partes na audiência inaugural, na forma do 844, mas eu não tenho dúvidas. E, olhe, eu estou enxergando isso de dentro de empresas grandes, de empresas pequenas e da própria administração pública. Há uma dificuldade inerente à obtenção de informações de documentos que não pode ser ignorada, não pode se entender que estamos numa situação de normalidade. Não podemos entender que estamos numa situação de que o processo ele caminha destoando ou distintamente, de forma distinta do que aquilo que a própria prática social assim tem imposto. Ou seja, do ponto de vista, então, dessas discussões, eu dividiria que eu tenho duas grandes preocupações e gostaria de deixar algumas perguntas para vocês. Do ponto de vista extraprocessual e do ponto de vista endoprocessual. Do ponto de vista extraprocessual, ou seja, de fora do processo, eu me pergunto se efetivamente, diante desse movimento que estamos, se efetivamente não seria o caso de delimitarmos com mais precisão a necessidade da prova oral, por exemplo, para darmos a continuidade, darmos o encaminhamento às demandas que são levadas ao âmbito do Poder Judiciário. De outro lado, também me chama a atenção, porque se a hipótese de impormos a realização dos atos processuais por meio eletrônico a fim de inviabilizar as aglomerações, a minha pergunta é a seguinte: sim, essas aglomerações, elas deixarão de existir, mas deixarão de existir onde? Para um advogado que tenha duas audiências simultâneas, 2 audiências numa manhã, com 3 testemunhas cada uma delas, nós teremos no espaço de 30 metros quadrados, que é o espaço médio de uma sala comercial, 6 pessoas, 7, 8, 10 pessoas. Então, deixaremos de ter um problema social, que seria a aglomeração das partes na sede do Poder Judiciário, mas, de outro lado, teríamos a aglomeração nas inúmeras salas dos respectivos advogados. De modo que eu entendo que estamos todos muito preocupados em relação a como vamos conduzir essa situação, mas acho que estamos ignorando uma realidade, que é a realidade de que, neste momento, hoje não estamos
no auge da nossa normalidade. E aí, inclusive, a minha crítica em relação à decisão do CNJ, no sentido do não escalonamento dos prazos. Porque, efetivamente, existem atos processuais em que o ônus para a parte é relativamente simples de ser cumprido, e de modo que o não escalonamento parece bastante razoável. Mas imaginemos uma empresa que tenha, ao longo desses 60 dias, sido publicado contra ela 20 sentenças e que ela deverá fazer o recolhimento de 20 depósitos recursais. Como essa empresa vai conseguir fazer o recolhimento de 20 depósitos recursais em um momento como este? Existem ônus no âmbito do processo de trabalho que precisam ser muito bem aquinhoados, muito bem analisados. De modo que aí, mais uma vez citando o doutor Adriano, parece que a melhor solução será que a parte peça, diante do não escalonamento dos prazos, ao juízo o escalonamento da realização desses depósitos recursais e que o juízo assim o faça, compreendendo que efetivamente não estamos numa situação de plena normalidade. Do ponto de vista ainda processual, ou seja, do ponto de vista de dentro do processo, existe também uma série de perguntas que me vêm à cabeça e que o doutor Adriano muito bem pontuou, e que eu fico me perguntando qual seria a melhor solução. Ou seja, já está claro para nós que os ônus processuais em razão da inviabilidade da produção da prova, de quem é. Mas, no caso específico, em que seja possível ultrapassarmos essa questão da produção da prova de forma descentralizada, digamos assim, como é que fica? Quer dizer, se a parte não tiver telefone, melhor, se a testemunha tiver um telefone que encerre a ligação no curso da instrução, de quem é esse ônus? Esse ônus é da parte que está tentando fazer a produção da prova. Esse ônus, o juízo deve dividir a prova, deve repartir a prova, deve seguir em frente. Então, eu acho que existem questões que são essenciais para a compreensão desse assunto e que merecem uma detida reflexão. Acho que temos aqui muitas questões ainda que nós vamos precisar discutir, e é por isso mesmo que eu gostaria de deixar a palavra à disposição de vocês para que vocês ajudem a gente a refletir um pouco sobre este assunto. Doutor Marcos, se o senhor me permitir, eu acho que o Estatuto do Idoso me favorece. Então, eu tenho preferência na fala. À vontade, já teria. Muito obrigado. Mas é a idade já avançada que assim me permite. A velhice traz suas vantagens. Inicialmente, antes de responder a essas instigantes questões que o mestre Tércio nos apresentou, eu queria fazer ponderações rapidíssimas. Primeiro, um parênteses breve, o doutor Marcos disse não gostar, como eu também não gosto, da expressão contaminação da prova. Eu só quero deixar claro que eu apenas quis ser fiel ao texto do ofício. Então, não foi uma adjetivação minha. Consta lá no ofício da respeitabilíssima OAB. Inclusive, eu disse aqui que eu estava, como se diz, pisando em ovos para tocar neste assunto. Mas depois que a própria OAB suscitou essa possibilidade, eu me senti à vontade. Então, a expressão, meu amigo doutor Marcos, não foi minha. Eu quis apenas ser fiel ao texto. Com relação à questão da suspensão do prazo, que o advogado, resta dúvida, parece que quanto a isso estamos todos de acordo, ele tem que requerer o curso do prazo, senão não haveria de se falar em suspensão, você pode requerer a suspensão que já se esgotou. Eu particularmente entendo que uma vez requerida a suspensão, o prazo está imediatamente suspenso, justamente para se evitar isso que o doutor Tércio muito bem colocou, da parte de requerer no segundo dia, o juiz apreciar no sexto dia, falar assim, não defiro, como o prazo já se esgotou, certifique-se o decurso do prazo.
Isso viola, inclusive, o Código de Processo Civil, naquele item que trata da tese de surpresa, da decisão surpresa. E isso, no meu entender, cercearia flagrantemente o direito de defesa. Então, uma vez protocolada a petição, imediatamente suspenso o prazo. Mas, abre um parêntese, nada obsta que o julgador, ao examinar, ele entenda que não há razão plausível, jurídica, para que ocorra aquela suspensão. E aí, se ele vislumbrar qualquer atuação da parte que raie a má-fé, ele vai devolver o prazo, no restante, obviamente, e aplicará, no momento processual oportuno, a sanção especificada no Código de Processo Civil. Então, doutor Tércio, eu, particularmente, assim agirei. Protocolada a petição, pedindo a suspensão do prazo, o prazo está suspenso. Analisarei se há ou não pertinência naquele pedido. Se houver, está suspenso. Se não houver, devolverei o restante do prazo, já que está tratado de suspensão, não de interrupção, e aplicarei na sentença a sanção cabível. Com relação aos documentos, é óbvio que nessa época é público e notório, principalmente com os decretos da lavra do Serviço Feito, que muitos estabelecimentos estão fechados. Então, fica difícil o advogado ter acesso aos documentos para apresentar a sua defesa. Mas convenhamos que, em algumas situações, se a parte estiver agindo de boa-fé, nada obsta que ela apresente a sua contestação com os documentos que tiver e requeira ao julgador, em face de toda a situação que é pública e notória, uma dilação de prazo para apresentação futura de novos documentos, mesmo aqueles que sejam da natureza intrínseca da contestação. Mesmo aqueles. Porque, como já disse, numa situação extraordinária, nós não podemos adotar posições nem soluções conservadoras. Temos que nos adequarmos à realidade que impera. Com relação à audiência, é aquilo que nós já falamos aqui, acho que está bastante claro em ambos os atos, tanto no TST quanto no CNJ. A audiência somente ocorrerá se houver concordância dos advogados de ambas as partes. Então, no exemplo que o doutor Tércio citou, se as testemunhas forem para o escritório do advogado, e aqui me permite, eu acho bom que não vá, porque, em tese, a testemunha não pode assistir à audiência, o que está ocorrendo na audiência, antes de ela entrar, aspas, na sala de audiência, mesmo a virtual. Então, interessante que, se puder, que seja na casa dela ou na casa de alguma pessoa conhecida, que tem um computador, com microfone, com a câmera e, obviamente, internet. Certo? Mas se ocorrer uma situação dessa, não tem jeito, não conhece ninguém, tem que vir para o escritório e tem 9 pessoas. É uma das hipóteses claras, me parece, de incidência do artigo 5º do ato do TST ou do artigo 3º, parágrafo 3º do ato do CNJ. O advogado vai peticionar, fundamentando as razões pelas quais, naquele momento, ele não participará da audiência. E aí o juiz simplesmente retirará o feito de pauta sem aplicar qualquer sanção àquela parte que não compareça, da mesma forma, testemunha também que não possa comparecer. O que nós precisamos discutir bastante, não agora necessariamente, porque o tempo urge, mas todos nós, a ABAT, a MATRA, presidência, corregedoria, OAB, todos nós juntos, precisamos decidir o que fazer. Esse acerto processual, para mim, entre as partes, é de fundamental importância. E na minha decisão interlocutória de saneamento, e aqui faço minhas palavras do doutor Marcos, obviamente, quando eu falei da decisão interlocutória, não é simplesmente para dizer, tem prova da produzir? Tenho. Então vou marcar audiência. Não. Delimite fatos e delimite os meios de prova que você pretende se valer. Que, às vezes, pode acontecer da parte está um pouco esquecida da Está ouvindo? Então, pode acontecer da parte esquecer momentaneamente qualquer questão, tomou um susto, esqueceu da distribuição do ônus da prova e peticiona, dizer, não, quero provar tal fato, cujo ônus caberia a outra parte que disse não ter interesse na produção de meio de prova e audiência. Então, neste caso,
e não havendo prejuízo a quem está requerendo o meio de prova, irei indeferir aquele meio de prova e já notificarei as partes, dando ciência disso e dando ciência também para apresentarem seus memoriais de razões finais e, em seguida, os atos virão conclusos para a sentença. Só vou voltar aqui um segundo, doutor Marcos, me perdoe, quanto ainda à questão que eu falei da suspensão dos prazos. Entendo eu que, no momento em que o juiz declara suspenso o prazo, ele deve notificar não apenas, no caso, o reclamado, mas também o reclamante, para possibilitar ele, reclamante, que peticione em juízo dizendo: olha, não é verdade, eu passei em frente ao estabelecimento, está funcionando, está com jornada reduzida, já conversamos bastante sobre as MPs recentes, está com jornada reduzida, mas está funcionando sim, está aberto, inclusive, ao público. Então, não há porquê ele falar isso. Então, temos que abrir o direito de defesa, obviamente, sabemos todos nós, no sentido amplo, a defesa da sua tese. Então, eu acho que no momento que o juiz declara suspenso o prazo, necessariamente ele tem que notificar a parte interessada, que no caso o reclamado, já que se trata de resposta, e notificar também o reclamante para que ele adote, quando entender e se entender, as medidas que ele julgar cabíveis. No mais, eu não teria muito mais a acrescentar em relação às questões que foram postas pelo mestre Tércio. Eu entendo que essa questão das audiências realmente criará muitas dificuldades. As palavras do doutor Marcos: o nosso norte tem que ser a boa-fé. Agora, se uma das partes não se sente segura de que a testemunha da parte contrária seja inquirida num ambiente que não seja oficial, eu, obviamente, entenderei o exercício por esta parte do direito de falar assim: eu não desejo esse tipo de audiência. Porque também nós temos que lembrar, todos nós sabemos aqui, não só nós três, mas quem nos assiste também, acima da celeridade está a segurança jurídica, está a segurança do procedimento. Então, não podemos, vai fazer o processo, vai acabar porque tem que acabar. Não. Vai acabar, quando tiver que acabar, com segurança, garantindo intenção, garantindo ampla defesa, garantindo contraditório, garantindo, enfim, todos aqueles elementos que justificam a existência do processo. O processo em si, ele é um instrumento para distribuição de justiça. E essa distribuição somente ocorre quando os procedimentos se operam num ambiente isento e confiável. Eram essas minhas ponderações. Doutor Tércio, devolvo-lhe a palavra. Doutor Marcos, o que é que o senhor manda? Olha, fico feliz, imediatamente feliz, com as últimas palavras do doutor Adriano, e acredito que essa também deva ser e é a preocupação de todo o judiciário, né? Acelerar, arranjar uma forma de que o processo possa ter seu trâmite, mas que efetivamente se respeite plenamente o direito de defesa. Isso é uma preocupação que nós temos que ter, básica e fundamental. Quanto à sua pergunta da suspensão, Tercinho, eu estava olhando aqui o parágrafo 2º do artigo 6º do ato 11 do TST. E lá, para vários procedimentos de contestação, impugnação, sentença de liquidação, embargos, se a parte se exigir coleta prévia de provas, né, só serão suspensos se durante a fluência se peticionar, mas não dá a opção ao juiz de não deferir. Ok? Então, se você peticiona, eu entendo que automaticamente o prazo está suspenso. Se eu não me engano, essa também foi a posição de doutor Adriano, né? Sim. Agora, fato, duas coisas são importantes. Se não houver necessidade e a parte, seu advogado, estiverem usando desse expediente para efetivamente atrasar a marcha processual, acredito que a aplicação das multas estabelecidas por litigância de má-fé processual, inclusive, devem ser imediatamente aplicadas, já no início do processo, para que o recado seja dado imediatamente, né? Porque, repito, não se pode esperar da humanidade que, na pandemia, nós usemos a doença para a má-fé, né? Chega a ser de deixar boquiaberto qualquer um. Então, eu acho, Tércio, respondendo sua pergunta, que o parágrafo 2º é claro,
na suspensão do prazo de defesa, imediatamente. Agora, tem que haver a petição explicitando aí os motivos de não conseguir. Eu, por exemplo, tenho clientes do comércio que, embora a administração faça teletrabalho, eu não consigo coletar todas as informações que eu tenho, né? E eu não posso fazer uma defesa de dessas empresas que estão fechadas já há 40 dias, né? 35 dias. Então, realmente é impossível, eu justifico, né? E acho correto também o procedimento de dar à outra parte a oportunidade de se manifestar sobre isso, porque a outra parte pode trazer informações efetivamente de que existe a possibilidade de defesa e que a empresa está fazendo isso para atrasar a marcha processual. Acho perfeito. Em relação ao adiamento, né? Caiu o telefone, caiu a internet, a minha bateria mesmo aqui está em 20, eu estou aqui rezando para que não caia, mas digamos que isso aconteça, né? Digamos que isso aconteça. Eu já tinha manifestado no Facebook de Adriano e me manifesto de novo. Não há possibilidade de ser diferente que não seja o adiamento, seja como for. Se ela já depois, metade do depoimento, se ela vai modificar depois, infelizmente nós temos que apurar isso. E isso não acontece só agora. Quantas vezes nós tivemos na justiça, no meio do depoimento faltou luz, e nós ouvimos a pessoa no outro dia, a outra metade do depoimento, e ela ficou dias em casa, conversando com a parte ou com os interessados. Em relação a isso, não há jeito. Se houver instrução e algum problema técnico acontecer, a minha visão é que tenha que ser adiada imediatamente e fazer uma outra audiência. Agora vai uma sugestão aqui prática. Técio falou de levar 6, 9 testemunhas, 3 testemunhas para o escritório e haver convivência das pessoas. Eu não vejo necessidade de isso acontecer, né? Se não usarmos o programa que está sendo designado. Se nós usarmos, por exemplo, esse que nós estamos usando aqui, e muitos juízes já fizeram audiências assim, eu vi o doutor Danilo Gaspar fazer audiência outro dia do telefone celular dele, eu vi a testemunha que estava no exterior, né? Eu mesmo vou propor uma demanda que tenho aqui, essa oitiva, que a pessoa está em Portugal e não há outra forma de fazer, né? Mas eu entendo que tem que haver adiamento e a testemunha continua a ser ouvida daquele ponto em diante, né? E continuará, e nós teremos a mesma confiança e segurança, ou a mesma desconfiança, por assim dizer, olhando aqui no olho da forma que for possível, né? E entendo, como o doutor Adriano também entende, e falou aí, que se a parte não quiser de forma alguma, se achar um risco muito grande, ouvir aquela testemunha, ouvir aquela parte por teleconferência, que não faça e espere o resultado do processo quando ele existir. Até porque eu acredito que a pandemia não dure para sempre, né? Eu acredito que daqui a pouco isso vai acabar, então o atraso do processo da marcha processual não é tão grande assim, né? É mais para os casos em que há efetivamente o desejo. Eu, por exemplo, estou aqui aberto a qualquer colega que esteja me ouvindo aí, a gente fazer as instruções, esteja eu de que lado estiver, para ouvir as testemunhas aqui, pelo Zoom, se o juiz concordar, de qualquer forma, até porque é uma sugestão que se use o programa, não é uma obrigatoriedade, né? E isso já vinha sendo feito na audiência com algum sucesso, tanto que acho que Rodolfo fez uma vez, Danilo fez outra, e isso saiu nos meios de comunicação, nos sites, foi bastante divulgado, e eu não vi ninguém reclamar. Isso é importante. Se ninguém reclamou, não é agora que a gente vai reclamar. Está dando efetividade ao processo. Então, na minha visão, esses dois temas aí, Tessinho, é a minha opinião. Volta para você. Na verdade, assim, eu sou entusiasta do processo eletrônico. Em verdade, eu já tive a oportunidade de discutir a esse respeito. Eu entendo que estamos partindo para um novo normal. Então, assim, efetivamente, nós precisamos refletir acerca da forma como nós deveremos tratar este assunto, porque, sem sombra de dúvidas, não apenas pelos dias de hoje, mas pelo futuro, estamos desenhando uma nova forma de prestar justiça, uma nova forma de resolver conflitos, uma nova forma de entregar a prestação jurisdicional. O doutor Adriano vai se lembrar aí muito mais do que nós, Marcos, da época em que você não conseguia fazer com que um banco conhecesse uma ordem de bloqueio judicial, porque o juiz assinava a ordem de bloqueio hoje, o cartório demorava 3, 4, 5 dias para expedir o ofício,
o ofício era postado no banco, no correio, mais tantos dias. Quando se chegava à conta, eram 3, 4 meses depois, de modo que a ordem de bloqueio não se cumpria. E hoje estamos numa realidade completamente diferente. O meu receio, o meu grande receio, é que hoje, se nós estamos restabelecendo uma normalidade, hoje nós ainda estamos com um problema sério. Eu tenho dito que me preocupa muito a ausência de uma discussão efetiva na sociedade acerca de quando, a partir de quando, em que momento, em que medida retomaremos as atividades, ou retomaremos uma parte das atividades, ou retomaremos alguma atividade. Esse encaminhamento no sentido de que as coisas devem processuais, ou as questões processuais, elas são separadas, distintas, e não têm relação com o funcionamento das empresas, das instituições, ou as limitações das pessoas, eu fico bastante preocupado, porque, efetivamente, estamos num momento de virada, estamos no momento em que a chave está sendo alterada, em que temos demandas digitais, mas temos ainda demandas analógicas. Então, a prática cotidiana mostra que você obter o documento de um banco, sim, mas os documentos do banco foram microfilmados, a empresa de microfilmagem está com funcionamento reduzido. Então, não adianta você dar 30 dias para eles, porque ele não vai conseguir. A empresa que ele contratou para prestar esse serviço não está funcionando. Então, hoje, neste momento, e a minha preocupação em relação ao ato do TST é porque a perspectiva de estabelecimento das audiências, inclusive de instrução, já é para o próximo dia 20 de maio de 2020, ou seja, daqui a pouco, um pouco mais ou um pouco menos de 30 dias, só que as pessoas, a sociedade ainda não está preparada para isso. Eu fico imaginando a angústia que alguém possui, que alguém que tem uma demanda em curso no interior do estado, em que a cidade esteja fechada, por exemplo, esteja com existam decretos das autoridades municipais fechando os estabelecimentos e a parte diga, olha, eu preciso apresentar uma resposta ao juízo acerca de uma determinada situação, mas eu não tenho sequer como conhecer essa realidade. Então, eu acho que é muito difícil encararmos o novo normal no momento de crise atual, de hoje. E por isso é que eu acho que nós devemos dar uma martelada no ferro, outra na ferradura, né? Como se chama, uma no cravo, outra na ferradura. Eu acho que nós devemos, sim, fazer o que deve ser feito, mas não podemos fazer o que deve ser feito, não podemos fazer aquilo o que vai gerar mais prejuízos do que efetivamente o cumprimento do ato processual. Então, nesse ponto aí, parece ser imperioso que haja, não apenas das partes, mas do próprio Poder Judiciário, uma adequada compreensão do drama que nós estamos vivendo. Eu acho que talvez, neste momento, vamos precisar de muito mais compreensão do que estamos imaginando. Mas, meus amigos, eu queria agradecer a vocês mais uma vez. Por favor. Me permite? Tá, claro, tá aberto. Vamos lá. Eu já estava aqui aguardando, porque se o senhor não concedesse a palavra, eu faria como o doutor Marcos disse, eu ia ficar aqui gesticulando. Não é necessário, jamais. São duas coisas rapidíssimas que eu não posso deixar de falar. Primeiro, uma questão prática. Até hoje, eu não tinha visto ainda, acho que não saiu ainda o ato da Corregedoria Regional. Iria sair, mas aguardar o ato da Corregedoria Nacional. Acredito que deva sair um ato também da Corregedoria Regional por esses dias. Mas, até lá, até que se diga o contrário, por determinação superior, só queria deixar claro que não precisa que nenhuma parte peticione pedindo a designação da audiência telepresencial. As unidades irão designar esta audiência
e notificarão as partes. Neste momento, caberá às partes, aquela ou aquela, ambas, dizerem: olha, eu não comparecerei, eu não desejo, prefiro aguardar a audiência presencial. Aí, nesse momento, se for o caso, o juiz retirará o feito da pauta ou aguardará, deixará o feito em pauta para ver se a parte aparece. Sendo que, não, se não aparecer, como já dissemos, não haverá qualquer combinação, não haverá qualquer prejuízo processual àquela parte. Então, só para não ficar enchendo mais ainda a Secretaria de Pensões, a princípio, até que saia outra, não há necessidade, a princípio, de se peticionar pedindo inclusão em pauta, que os feitos serão normalmente incluídos em pauta. Com um detalhe, doutor Márcio Carrinho, teremos um alongamento do interstício, porque as experiências que estamos tendo é que a audiência aqui presencialmente demoraria 20 ou 30 minutos, para mim que sou mais lerdo, 40, 45, na telepresencial, é verdade, na telepresencial ela demora 2 horas. Então, a experiência de quem já está fazendo recomenda que não marque mais de 3, 4, no máximo, audiências por dia. E uma última ponderação. O artigo 7º da norma TST fala em carta precatória. Eu, com todas as devidas vênias possíveis e imagináveis ao excelentíssimo senhor doutor corregedor, eu acho desnecessário esse artigo, principalmente nessa época em que os oficiais estão proibidos de executarem as atividades externas. Então, qual é a lógica de eu expedir uma carta precatória para o juiz do deprecado notificar a testemunha pelos Correios? Se é para notificar pelos Correios, eu mesmo faço. Então, notificarei a testemunha, onde quer que ela esteja, designando dia e hora, solicitando que ela esteja no local, computador, microfone, vídeo e internet. Se não conseguir, já sabemos qual será a consequência, a sessão será adiada e assim sucessivamente. Era só essas 2 ponderações que eu queria falar, e com minhas palavras finais, agradecer mais uma vez ao doutor Tércio pelo convite, muito honrado por estar aqui, Instituto Baiano de Direito do Trabalho, uma honra sem igual, marcará a minha vida profissional, indubitavelmente, e agradecer aqui também, não digo nem participação, porque quem participa sou eu, doutor Marcos ensina. Os ensinamentos do doutor Marcos também foram muito valiosos, e eu acho, doutor Marcos, doutor Tércio, meus amigos, todos que nos assistem aqui, obrigado pela participação. Eu acho que, neste momento, e o doutor Tércio sintetizou muito bem as dificuldades que ocorrem, neste momento, existem 2 expressões que nortearão a atuação de todos que querem o bem da justiça do trabalho: bom senso e serenidade. Se tivermos bom senso e serenidade, eu tenho certeza que atravessaremos esse tenebroso inverno e chegaremos do outro lado sãos e salvos, com fé em Deus. Muito obrigado a todos. Doutor Tércio, devolvo a palavra. Doutor Marcos. Meu amigo, minha bateria está acabando aqui, eu não vou falar muito. O doutor Adriano roubou minha fala no que pertine a bom senso e serenidade. Era o que eu ia dizer, estava bem aqui na ponta da minha língua, mas aí eu cedi a vez a ele, porque, de fato, aquele direito que ele já manifestou. Foi idoso. Embora a diferença não seja grande, mas ele está na minha frente. Então, eu acho também que é primordial, além do que eu já falei, vou repetir essa palavra mais uma vez, essa expressão que está na legislação, que é boa-fé, bom senso, serenidade. Se todos os atores do judiciário aplicarem isso, não tenha dúvida, olha aqui, está quase caindo, não tenha dúvida que... vocês estão me vendo aí? Sim. Não tenha dúvida que, efetivamente, passaremos por isso sem tantos percalços como era imaginado que houvesse. Né? Agradecer ao Instituto, na pessoa do seu presidente Tércio, meu amigo, que eu tenho um prazer enorme de conversar, seja aqui, seja presencialmente, seja tomando vinho, seja falando da vida, seja falando de Jequié, seja falando do que for, das viagens com a família dele. Meu amigo, obrigado pela oportunidade, adoro fazer isso, me chame quando quiser, estou à disposição. Um abraço. Me chamem para o vinho também, viu? Senhores, mais uma vez, muito obrigado. Fico muito feliz, muito honrado da participação de todos.
O Instituto Baiano de Direito do Trabalho agradece a vocês. Sem dúvidas, as questões que envolvem esta matéria não são simples, nem se encerram aqui, mas acho que o IBDT cumpre o seu papel, que é trazer à baila o assunto e permitir que possamos ou convergir ou divergir, mas sempre de forma respeitosa, sempre no âmbito das ideias, sempre no campo do conhecimento. Então, agradecer mais uma vez aí a todos pela presença, dizer ao pessoal aí que a gente vai deixar essa nossa reunião, essa mesa redonda, gravado aí no YouTube, para quem quiser depois curtir, comentar, enfim, fique à vontade. Um abraço forte, obrigado mais uma vez, vamos em frente. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.